Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. A história começa com uma garota olhando para nosso protagonista. Ela disse à sua amiga que ele é o gênio da faculdade deles. Ela ouviu dizer que ele dominou todos os programas de espionagem avançados de todas as profissões e ele também é muito bonito. Hoje, ele definitivamente mudará para uma classe de trabalho poderosa. Sua amiga também concorda com ela, dizendo que é claro que ele vai. Alguém como ele definitivamente despertará uma classe de trabalho poderosa e quando isso acontecer, ela confessará seus sentimentos por ele. Bem, antes de continuarmos, vocês deveriam conhecer a história deste mundo. Há 100 anos, o mundo foi invadido por jogos, todos os tipos de monstros apareceram, e as pessoas começaram a despertar habilidades. O destino enfrentado pela humanidade é mudar de estações, lutar contra monstros, evoluir ou então só a morte. E os gênios sempre atraem atenção em tempos como esses. Suas habilidades determinam o destino da humanidade. E hoje é o dia da transferência de classes de trabalho. Nosso protagonista está muito feliz que finalmente o momento chegou. Seu nome é Zhang Li. Há 18 anos, ele cruzou para este mundo com um talento excepcional. Ele tem aprendido incansavelmente várias habilidades, tendo apenas um objetivo: tornar-se o mais forte absoluto. Ele tem 4 classes adequadas para ele. Em habilidades de combate de guerreiro, ele é excelente. Em habilidades de combate de mago, ele é excelente. Em habilidades de combate de assassino, ele é excelente. E em habilidades de combate avançadas, ele é excelente. Todos estão esperando que um talento tão excelente certamente despertará uma classe de trabalho oculta. Bem, os trabalhos são divididos em trabalhos básicos, trabalhos avançados e trabalhos ocultos. A força dos trabalhos e a dificuldade do despertar aumentam em sequência, especialmente para os trabalhos ocultos. É como encontrar uma agulha no palheiro, despertando para obter poder avassalador. O diretor de sua escola diz a todos que o futuro de Zhang Li é ilimitado. É claro que ser muito excepcional sempre atrairá inveja e insatisfação de algumas pessoas. Quando Zhang Li estava indo para os terrenos de despertar, ele foi parado por seus colegas de classe Bully. Eles chamaram Zhang Li de um gênio muito esperado. O líder desses colegas de classe Bully é Yanu, olhando para baixo para Zhang Li. Yanu perguntou a ele em que classe de trabalho avançada ele está planejando despertar hoje. Yanu é do domínio dourado, um dos 3 gênios de sua academia de domínio dourado. Seu pai é um praticante poderoso da classe dourada, mas em todos os lugares no campus, Zhang Li está sempre um passo à frente. Zhang Ji não quer se associar a ele. Ele disse a Yanu que simplesmente não sabe o que despertar e começou a se afastar. Mas Yanu parou. Ele colocou a mão no ombro de Zhang Li e disse a ele para parar de se exibir, ou ele pode despertar uma classe de trabalho lixo. Ele riu e disse a Zhang Li para não culpá-los por não lhe dar face. Quando isso aconteceu, Zhang Li ficou bravo e disse a Yanu para soltá-lo. Ouvindo isso, Yanu também ficou um pouco bravo. Mas quando viu os olhos azuis brilhantes de Zhang Li olhando para ele com muita raiva, ele ficou um pouco assustado e tirou a mão. Bem, Jung Li também sabe que hoje ele será definitivamente o centro das atenções e se seu despertar falhar, seria verdadeiramente constrangedor, porque uma vez que um gênio falha, ele se torna um motivo de piada. Então, algum tempo depois, os alunos começam a despertar. O primeiro foi Zhang Danu da turma 1, que despertou e falhou primeiro. Ele estava muito desapontado, mas seu professor disse a ele que mesmo para alunos despertando para profissões comuns, não perca o coração, continue se esforçando, há potencial em todos. Então, ele chama o próximo aluno. O próximo aluno que desperta é muito poderoso. Todo o solo foi coberto por luzes brilhantes. Este aluno é Lai Muan e ela despertou com sucesso a classe de trabalho avançada Arqueira Ágil. Os alunos da Academia de Domínio Dourado pularam de felicidade porque é a garota gênio de sua Academia de Domínio Dourado. Lai Muan, olhando para Zhang Li, sorri enquanto ele aplaudia por seu despertar bem-sucedido. De repente, há outro flash. É outra classe de trabalho avançada. A próxima pessoa a despertar foi da turma 3, Yanshu. Ele despertou com sucesso como uma classe de trabalho avançada, Mago de Chamas. Todos ficaram surpresos com isso, mas Yanshu estava desapontado, dizendo que é apenas uma classe avançada. As pessoas começam a comentar que 2 classes avançadas consecutivas, então isso significa que esta classe é realmente forte e há ainda mais fortes por vir. Yanshu desce do palco dizendo que, embora seja apenas uma classe de trabalho avançada, já é super impressionante aos olhos dos outros, um bando de tolos inexperientes. Quando Yanshu viu Zhang Li na frente, ele o insultou, dizendo que Zhang Li não pense que seus esforços de palhaço podem mudar alguma coisa. O talento é algo com o qual você nasce. Zhang Ji achou que Yanshu é um e não respondeu a ele. Bem,
A próxima chamada para o aluno foi Zhang Li da turma 4. Ele vai para o palco no escritório onde todos os diretores de diferentes estavam assistindo ao despertar. Um velho diretor pergunta ao diretor da Academia de Domínio Dourado se ele é John Li, o com as melhores notas em sua escola. Ele realmente se destaca. O diretor não disse nada e apenas olhava para Zhang Li. Quando o despertar começou, o corpo de Zhang Li começou a brilhar com luz azul, um pergaminho de classe de trabalho e um livro de talentos saíram enquanto ele despertava, mas essa luz azul ficou mais forte com o tempo. O diretor da Academia de Domínio Dourado levantou-se de sua cadeira para ver tal comoção acontecendo. Ele pensou que poderia ser a classe de trabalho oculta única, mas quando aquela luz azul diminuiu, a classe de trabalho de Zhang Li apareceu. Era uma classe de trabalho básica. Os principais ficaram chocados ao ver isso. O velho diretor pergunta ao diretor da Academia de Domínio Dourado o que está acontecendo. Ele deveria, ao ser o melhor aluno, vendo o trabalho de John Li, a classe de mago, Yanu começou a rir, dizendo que serve para ele. Meu mago das chamas é melhor que isso. Todos ao redor de Li Muan começaram a chamar Zhang Li de um suposto gênio falso. Eles disseram que Li Muan é o verdadeiro negócio e pediram a ela para por favor levá-los sob sua asa. Li Muan nem estava prestando atenção neles. Ela só estava olhando para Zhang Li preocupada. Zhang Li estava apenas parado no palco sem dizer nenhuma palavra. As pessoas começaram a falar que Zhang Li deveria ser um dos melhores alunos e ainda assim tudo que ele recebe é um mago. Eles tinham esperanças tão altas para nada. Todos estavam rindo. Um perguntou aos outros se eles viram a expressão do diretor. É tão embaraçoso. Zhang Li estava apenas lá parado pensando que não há como ser isso tudo, mas de repente uma tela brilhante apareceu diante de seus olhos. Era uma notificação do sistema parabenizando Zhang Li por despertar um talento especial. As habilidades automaticamente atingiram o nível máximo. Zhang Li ficou surpreso ao ver esse talento especial. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes. Ele pensou se poderia haver uma conexão com a sua transferência. De repente outra janela apareceu mostrando as habilidades de Zhang Li, mas elas não estão no nível máximo. Mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, de repente aquela tela do sistema começou a brilhar muito brilhante. As 3 habilidades de Yung Li, feitiço de bola de fogo, feitiço de armadura leve e feitiço de meditação, todos os 3 de seus níveis começaram a subir e bem diante dos olhos de Yung Li. Todos eles continuaram a subir de nível. Vendo seu nível subir tão rápido, ele ficou um pouco assustado e finalmente todas as suas habilidades atingiram o nível máximo. Vendo isso, Zhang Li ficou chocado perguntando o que está acontecendo aqui. Yung Li estava surpreso porque se lembrou de seu professor Pu Jing mencionando que após o despertar como praticante, cada profissão vem com 3 habilidades iniciais de nível 1. Depois de aumentar, a força e os efeitos passam por um salto qualitativo, mas aumentar as habilidades é muito difícil. Atualmente, deve ainda haver pessoas que podem maximizar todas as suas habilidades. Zhang Li ri pensando que o nível máximo de habilidades acaba sendo tão simples. Ele sorri dizendo que parece que o destino não me abandonou afinal. Habilidades automaticamente no nível máximo. Isso é ainda mais incrível do que uma classe de trabalho oculta. Enquanto tudo isso estava acontecendo na mente de Zhang Li, de repente seu diretor o sacode para acordar. Quando Yung Li abre os olhos, o diretor da Academia do Domínio Dourado lhe disse para não se desanimar. Mesmo que não seja uma classe de trabalho oculta, pelo menos ele se tornou um praticante. Seu futuro ainda guarda possibilidades infinitas e todos os professores acreditam nele. Bem, depois de conseguir algo como o talento de nível máximo automático das habilidades, não havia como Zhang Li ficar triste. Com um grande sorriso no rosto, ele agradece ao diretor dizendo que continuará trabalhando duro. O diretor dá tapinhas em suas costas, dizendo para ele se animar e voltar para a sala de aula. Ele pensou que Zhang Li é um garoto muito bom, verdadeiramente louvável. Quando Zhang Li desce do palco, todos estavam rindo dele. Ninguém vem nem parabenizá-lo. Bem, foi exatamente como Zhang Li esperava. A realidade pode ser cruel comparada a ver um gênio ter sucesso. As pessoas preferem ver um gênio falhar, mas Zhang Li realmente vai decepcioná-los todos. Então, algum tempo depois, no campo de tiro de teste, todos estavam experimentando suas habilidades. Yan Yu também estava verificando sua magia de fogo. Ele acertou um manequim com sua magia de fogo que simplesmente queimou sua camada externa. Vendo isso, os capangas de Yan Shu elogiaram, dizendo que é impressionante. O chefe é realmente notável. Enquanto isso, Yanu viu Zhang Li andando atrás dele. Ele provoca Zhang Li chamando de um mago comum, mas quando Zhang Li não responde a ele,
ele o ataca com uma magia de fogo dizendo que estou chamando você de um mago comum. O zangado Zhang Li olha para trás perguntando o que ele quer apontando para o manequim. Yanu disse vamos deixar nosso gênio mostrar suas habilidades com atitude. John Lei disse a ele que eles podem praticar por conta própria. Ele não precisa praticar, ele já é habilidoso. Ouvindo isso, Yanu e seus capangas ficam com raiva. Yanu disse a Zhang Li para parar com as bobagens. Quem disse algo sobre praticar? Yanu está dizendo para ele mostrar suas habilidades. Ele se atreve a competir com ele, um mago avançado de fogo. Yanshu aponta o dedo para a cabeça de Zhang Li chamando-o de covarde. Ouvindo isso, Zhang Li fica muito bravo e usa seu feitiço de bola de fogo para atacar o manequim atrás. Vendo isso, Yanu ri dizendo para ele parar. É apenas um feitiço básico de bola de fogo. Ele está até mesmo levando a sério. Mas quando a bola de fogo de Yung Li atinge os manequins atrás, houve uma enorme explosão. Yanyu ficou chocado olhando para trás perguntando o que está acontecendo. Essa explosão foi muito grande, não apenas um, mas todos os manequins no campo de tiro de teste completamente queimados. Yanu olha para Zhang Li dizendo que isso não pode estar acontecendo. Ele pergunta a Zhang Li se ele não é um mago básico. Bem, nosso protagonista não respondeu a ele com estilo. Ele simplesmente se afasta de lá. O poder deste feitiço básico de bola de fogo é ultrajante. Embora o poder da bola de fogo no nível completo seja ótimo, mas apenas essa última usou quase metade da minha mana. Zhang Li chega em casa. Ele estava pensando todo o caminho para casa que ele tem que aumentar rapidamente e aumentar a quantidade máxima de mana. Quando Yung Li entra em sua casa, uma voz vem perguntando como ele pode voltar sem dizer uma palavra. Bem, quem está perguntando isso é a mãe de John, Dan Xingu. Ela pede a ele para entrar e lavar rapidamente as mãos. É hora de comer à mesa de jantar. John Li disse à sua mãe que ele despertou com sucesso hoje. Ele é um mago agora. Ouvindo isso, sua mãe fica realmente feliz. Ela disse a ele que os magos são ótimos. Eles usam habilidades da fileira de trás na equipe, relativamente mais seguro do que a fileira da frente. Ela se levantou de sua cadeira dizendo a Yung Li que tem algo para ele. Ela entrega a John Li uma caixa dizendo a ele que isso é do seu pai. Naquela época, ele também era um profissional poderoso. Zhang Li ficou chocado ao descobrir que seu pai era um profissional poderoso. Ele pergunta à mãe se ela não lhe disse antes que ele havia morrido muito antes de Zhang Li nascer. Ele pergunta a ela que, como ele era um profissional poderoso, para onde ele foi no final? Por que ele os ignorou por tantos anos? Bem, sua mãe também não sabe. Ela disse a Zhang Li que seu pai apenas disse que estava indo para o fim do mundo, dizendo que havia assuntos muito importantes para resolver, então ele partiu às pressas. Quando ela viu que Zhang Li estava ficando bravo ao ouvir isso, ela disse a ele para não culpar seu pai. Ele prometeu tornar Zhang Li um mago. Por isso sempre enfatizou os estudos de Zhang Li em habilidades de mago. Sua mãe começa a chorar. Ela disse que agora que Zhang Li cresceu e se tornou um mago, bem, ela não completou suas palavras, mas está esperando que agora que Zhang Li se tornou um mago, seu pai possa voltar para ela. Ela virou-se e foi para o seu quarto dizendo que está cansada. Ela pede a John Li para voltar para o seu quarto e descansar primeiro ou ele pode verificar a caixa. Bem, olhando para a caixa, John Li sentiu como se isso fosse mudar sua vida. Quando ele tenta abrir essa caixa, uma luz dourada começa a sair dela. Yung Li ficou chocado ao ver dentro daquela caixa um pergaminho de classe de emprego e uma nota. Estava escrito na nota que usando este pergaminho pode mudar a profissão de alguém para um alquimista poderoso. Os requisitos para a mudança de profissão são que uma classe de idade profissional alcance o nível ouro ou acima. Yung Li ficou chocado ao descobrir que é um pergaminho de mudança de profissão que pode mudar para uma profissão especial. Os requisitos são alcançar o nível ouro da profissão neste mundo. As profissões são claramente divididas em normal, ferro, bronze, prata, ouro, santo e semideus. Quando alguém alcança um certo nível e cumpre as condições correspondentes, eles podem avançar para o próximo nível. John Li foi informado de que seu pai era um dos principais profissionais do nível ouro, mas mesmo ele estava apenas no nível ouro, então não há como ele obter esse tipo de pergaminho agora. Yung Li sabe agora que tudo era mentira. Ele não entende em que nível seu pai estava. Quem poderia obter tal pergaminho, santo ou semideus? Se ele tivesse tal força, por que não houve notícias por tantos anos? Yung Li guarda o pergaminho pensando que por agora ele tem que encontrar uma maneira de subir de nível e se tornar um profissional de nível ouro porque em 7 dias o julgamento para profissionais na cidade de JYN começará. Até então, a turma de John Li também participará do julgamento profissional, então é bom se preparar e avançar. Algum tempo depois, nos campos de caça, um caçador de cabelos vermelhos olhando para John Li disse a outro caçador de cabelos azuis que era outro garoto ignorante que não conhecia a altura do céu e a espessura da terra.
Acabará de despertar e está se apressando para a selva para cortejar a morte. O outro caçador de cabelos azuis disse que talvez ele tenha uma profissão especial poderosa. O caçador de cabelos vermelhos disse a ele para olhar de perto como ele é magro. O que mais ele poderia ser além de um mago? Ambos começam a rir de John Lee. Bem, John Lee os ignora e continua caminhando. Mas quando uma caçadora chamada Vivi viu Zhang Li indo, ela o para. Ela o chama de irmãozinho, dizendo que, julgando pela sua aura, você deve ser um aluno recém-desperto. Você quer se juntar a nós? Bem, ela pergunta gentilmente a ele, mas os membros de seu grupo não gostam. Eles disseram a Vivi que tem assuntos importantes para resolver desta vez. Como podem trazer tal fardo com eles? É problema dele se ele não conhece seus limites. Vivi fica brava com eles perguntando por que eles são todos assim. Mas Zhang Li diz a ela que está tudo bem. Ele agradece por sua gentileza, mas diz a ela que ficará bem sozinho. Mas antes que ele pudesse ir, Vivi o para pedindo para esperar um momento. Ela tira uma garrafa de poções dizendo a John Lee que, como ele não quer se juntar a eles, pelo menos pegue isso, porque ele também é um mago. Ele deve achar útil mais tarde. John Lee agradece a ela e vai para os campos de caça. Ele vai para a floresta cinzenta onde um goblin grande de nível 4 estava vagando. John Lee estava escondido atrás de uma árvore e quando o grande goblin não estava olhando, ele ativa sua magia de bola de fogo e a lança no goblin. O grande goblin notou a magia da bola de fogo, mas já era tarde demais. Quando a bola de fogo atingiu aquele grande goblin, houve uma enorme explosão. O grande goblin queima até a morte. Olhando para o seu cadáver, John Lee disse realmente o feitiço bola de fogo de nível máximo cuidou do goblin de nível 4 em um instante, mas de repente ele ouve os passos de alguém. Ele imediatamente se vira para verificar o que era e vê um grupo de goblins normais saindo dos arbustos. Eles foram atraídos pelo tumulto agora vendo-os. John Lee recua e começa a lançar seu feitiço dizendo que é tão bom, isso poupa de ter que procurá-los um por um. Mas de repente um goblin pulou e se aproximou demais dele para atacar quando Jung Lee viu aquele goblin. Ele usa o feitiço de armadura leve. Uma armadura leve apareceu e o protegeu do ataque do goblin. Os goblins tentam acertá-lo, mas o feitiço de armadura leve de nível máximo não é facilmente quebrado. John Lee se prepara para usar o feitiço de bola de fogo novamente. Desta vez ele atinge o chão com seu feitiço de bola de fogo com uma enorme explosão. Todos os goblins ao redor voam vendo o poder destrutivo. John Lee disse que está. Como usar um martelo para quebrar uma noz? De repente surge uma notificação de alerta do sistema dizendo a Zhang Li que ele subiu de nível em um nível e está atualmente no nível 2. Bem, ele matou tantos monstros, mas a experiência dada é muito pequena. De repente, mais goblins aparecem e Jung Lee se prepara para usar seu feitiço de bola de fogo, dizendo que não importa quantos venham, o resultado é o mesmo. Mas desta vez, quando ele usa o feitiço, nada acontece. Ele não conseguiu conjurar a bola de fogo. Jung Lee ficou chocado e assustado quando verificou suas estatísticas e descobriu que já estava sem mana. Ele só lançou 2 feitiços de bola de fogo e um feitiço de armadura leve. Mesmo tendo acabado de subir de nível e aumentado seu pool de mana, não durou. Felizmente, o escudo do feitiço de armadura leve ainda está meio cheio. John Lee decide reabastecer sua mana com meditação. Depois de terminar com eles, ele pega um graveto do chão sabendo que os goblins não podem romper sua defesa de qualquer maneira. Ele aponta para os goblins dizendo que vai brincar com eles. Quando os goblins se aproximam, Jung Lee salta para atacá-los, dizendo que vai mostrar o poder do mago de combate corpo a corpo. Ele atinge um goblin com toda a sua força, mas aquele goblin só perde 10 pontos de sua saúde. Bem, como esperado, o dano de um mago de combate corpo a corpo é realmente baixo, mas Jung Lee não perde a confiança. Ele continua atacando os goblins, dizendo que 10 pontos são suficientes. Ele estava certo, ele pode continuar atacando os goblins e eles não podem fazer nada contra ele. Jung Lee continuou atacando-os e por fim matou todos os goblins. À noite, Jung Lee suspira aliviado, percebendo que seu dano físico é realmente muito baixo. De repente, outra notificação do sistema chega, informando que ele subiu para o nível 3. Bem, vendo suas estatísticas, Jung Lee pensou que atualmente só tem o feitiço de bola de fogo como magia ofensiva. Com sua mana atual, usar 2 bolas de fogo já é o limite. E durante o tempo de recarga do feitiço de bola de fogo, ele precisa usar o feitiço de armadura leve para garantir sua segurança. Dessa forma, a eficiência ainda é muito lenta. De repente, Jung Lee ouve um som alto vindo da floresta. Havia muitos olhos vermelhos olhando para Zhang Li das sombras. Ouvindo o som, Zhang Li pensa que poderia ser. Bem, o que ele pensou estava certo. Um monstro enorme sai da floresta. É um monstro de elite de nível 10.
o gigante Goblin com machado. Este monstro é várias vezes maior em tamanho comparado a John Lee. Vendo isso, John Lee disse que é o momento perfeito. Eliminar monstros de elite nos estágios iniciais deve fornecer muita experiência. Ele usa o feitiço de armadura leve com total confiança, mas assim como antes, nada aconteceu. Olhando suas estatísticas, Young Lee percebe que sua mana ainda não é suficiente. Mas o gigante Goblin com machado de nível 10 não está esperando por ele, e John Lee nem mesmo tem mana suficiente para o feitiço de armadura leve. O gigante Goblin com machado levanta seu machado e o arremessa em direção a John Lee. Ele salta para o lado para desviar do machado. A força de ataque do machado era tão forte que cortou o chão. O gigante Goblin com machado sorri para Zhang Li. Vendo isso, Zhang Li entende uma coisa. Isso vai ser um problema. Mas quando Zhang Li não está olhando, um pequeno Goblin o ataca por trás. Olhando para trás, ele vê os pequenos Goblins que ele quase esqueceu. Zhang Li começa a correr, pois tanto o gigante Goblin com machado quanto o grupo de pequenos Goblins estão o perseguindo. Zhang Li pensa que eles estão intimidando porque ele está sem mana. Zhang Li tenta se manter calmo diante da situação atual. Ele pensa em 3 maneiras de lidar com isso. A primeira é encontrar uma oportunidade para usar a meditação e restaurar sua mana, mas os pequenos Goblins não vão deixá-lo fazer isso, eles continuarão o seguindo enquanto jogam pedras nele. Não há chance de se concentrar nessa situação de forma alguma. A segunda é usar esta única poção que Vivi lhe deu antes. Olhando para o frasco da poção, John Lee pensa que esta poção de qualidade comum só pode restaurar menos de 1/3 de sua mana e uma bola de fogo definitivamente não será suficiente, mas a armadura leve será suficiente. Então, a única opção restante é a terceira. Recuar por enquanto, se recuperar e voltar para lutar novamente. Mas fugir realmente não é o estilo de John Lee. Ele se vira para lutar contra o gigante Goblin com machado. Ele sabe que se esperar que sua mana se recupere naturalmente, levará 24 horas e durante esse tempo, um monstro de elite pode ser pego por outra pessoa. Zhang Li abre o frasco da poção e bebe. Enquanto ele bebe, sua mana aumenta imediatamente. O gigante Goblin com machado levanta seu machado para atacá-lo novamente e ele acerta o lugar onde Zhang Li estava em pé. Todo o chão ali foi destruído, mas quem fica chocado é o gigante Goblin com machado. No último momento, Young Lee lança seu feitiço de armadura leve que impede o machado do gigante Goblin com machado. Vendo sua janela de status, Zhang Li se pergunta quanto mana ele pode restaurar usando a meditação no nível máximo antes que a armadura leve se quebre. Bem, isso é um jogo e John Lee o joga. Vendo a armadura leve, o gigante Goblin com machado fica muito bravo. Ignorando, Zhang Li senta para meditar e começa a recuperar sua mana. Olhando para Zhang Li completamente ignorando, o gigante Goblin com machado fica ainda mais bravo. Ele começa a atacar continuamente a armadura leve ao redor de John Lee. Bem, uma parte da mana de John Lee se recuperou, mas sua armadura leve está lentamente se quebrando. Mas John Lee não presta atenção a isso e continua meditando. Mas quando o gigante Goblin com machado usando toda a sua força ataca a armadura leve quase quebrada, ela se quebra imediatamente. Bem, a mana de Young Lee tem metade recuperado. Vendo isso, ele diz que é suficiente lidar com esse Goblin. Esse Goblin estava cansado depois de lutar para quebrar a armadura e antes que pudesse atacar novamente, Zhang Li, usando seu feitiço Fireball, o ataca. O gigante Goblin de machado voa depois de ser atingido pelo feitiço Fireball de nível máximo. Houve uma enorme explosão e, junto com o gigante Goblin de machado, todos os pequenos Goblins também morreram. Uma notificação do sistema chega, informando a Zhang Li que ele atingiu com sucesso o ponto fraco. É um golpe crítico que mata o gigante Goblin de machado. Zhang Li estava exausto porque foi por pouco, mas a meditação de nível máximo é poderosa para matar um monstro de elite e muitos monstros pequenos. O nível de John Lee aumentou em 4 níveis. Atualmente ele está no nível 7. John Lee ficou surpreso ao descobrir que subiu 4 níveis apenas matando um monstro de elite. Ele vai verificar o corpo do gigante Goblin de machado na esperança de encontrar algo bom lá. Ele obtém 2 peças de equipamento de ferro negro, luvas rápidas e botas de couro esquisitas, mas com sua força de combate atual, ou ele mata o monstro com um golpe ou o monstro o mata de uma vez. Então, esses equipamentos de iniciante provavelmente não farão muita diferença e são feios. Young Lee decide mantê-los para vender quando tiver a chance. Por outro lado, avaliando o mana atual de Young Lee, ele ainda não consegue lançar um terceiro Fireball com capacidade total e toda vez que ele tem que arriscar a vida para reunir os monstros. Young Lee disse que essa eficiência nem sequer é comparável à moagem de monstros por um dia inteiro. Ele esperava que se houvesse outros feitiços de ataque de alcance amplo e baixo custo, seria ótimo.
e de repente ele viu atrás de um livro de habilidades deitado no chão. Os olhos de Zhang Li se iluminam ao ver o livro de habilidades, porque é algo que até mesmo as classes iniciantes podem aprender. Ele abre o livro de habilidades para ver qual habilidade é, e assim que o abre, uma grande quantidade de trovão sai do livro e flui para o corpo de Zhang Li com alta velocidade. Ele fica chocado ao ver que a habilidade do livro de habilidades é Relâmpago Ar. Jung Li lembra que é uma habilidade de área de efeito. O Relâmpago Ar é um feitiço de nível 10 cujo tempo de lançamento é de 0,5 segundos. O consumo de mana é 0 pontos e pode pular entre vários alvos. O efeito de paralisia e o dano estão ligados ao nível do usuário, com o nível alcançando o máximo conforme John Lee aprende o feitiço. Ele ri porque é realmente uma habilidade escalável e tem um efeito de controle. Ele mal pode esperar para experimentá-lo. Algum tempo depois, em uma floresta pacífica, pequenos goblins estavam descansando depois de trabalhar o dia todo, mas alguém não podia vê-los dormir tão pacificamente. Um feitiço de relâmpago atinge os goblins enquanto eles dormiam. O ataque não os matou, mas os feriu. John Lee ficou surpreso que um tiro não fosse suficiente para matá-los, então ele os atacou com outro feitiço de relâmpago. O segundo ataque de relâmpago atingiu novamente todos os goblins, pois é um feitiço de efeito de área. Depois de serem atingidos pela segunda vez, os goblins morreram. O dano não é tão alto quanto o Fireball, mas o custo de mana de 4 relâmpagos arca é praticamente equivalente a um Fireball, e o tempo de lançamento e tempo de recarga é mais rápido que o do Fireball. Além disso, não há necessidade de reunir monstros, então é um bom feitiço. Isso é exatamente o que John Lee precisava. Agora ele tem um meio de lidar com os pequenos monstros. Ele pensou que o próximo alvo seria o chefe de área da Floresta Cinza. Se um monstro de elite pode fornecer tanta experiência e recompensas, o chefe de área deve ser ainda mais recompensador, certo? Mas, aprendendo com a lição anterior, antes de ir para o chefe, John Lee se senta no chão para recuperar seu mana primeiro. Depois de recuperar seu mana, John Lee se embrenha na floresta onde estava a tribo dos goblins. Ele pensou que o chefe de área deveria estar lá dentro. Ele se infiltrou enquanto todos os goblins estavam dormindo ao redor de uma grande estátua de goblin. John Lee pensou que, enquanto estivessem dormindo tão profundamente, ele deveria encontrar rapidamente o chefe e atingi-lo com alguns fireballs, mas quando passava por um goblin, ele de repente pisou em um galho seco. Jung Lee fica assustado porque fez um barulho. Ouvindo isso, um goblin acorda, mas antes que outros pudessem acordar, Jung Lee tenta silenciá-lo com toda a sua força. Ele ataca esse goblin na cabeça, mas como esperado, esse goblin apenas perde um pouco de vida e não morre. Esse goblin fica muito bravo e começa a gritar. Ouvindo seu grito, outros goblins também acordam. Todos começam a perseguir Zhang Li e ele começa a fugir deles, pedindo-lhes que parem de persegui-lo porque ainda precisa de mana para lutar contra o chefe. Mas quando um goblin joga uma pedra na cabeça de Zhang Li, ele fica muito bravo. Ele se vira e começa a lançar o feitiço de relâmpago, perguntando aos goblins se eles querem lutar. Então ele lutará. Ele os atinge com o feitiço de relâmpago e todos os goblins são atingidos pelo feitiço de relâmpago e perdem metade de sua vida. Mas John Lee não parou por aí. Ele os ataca com um segundo ataque de relâmpago e os goblins caem após serem atingidos pelo segundo ataque. John Lee estava irritado que todos eles o atacaram, mas ele não vê o chefe em lugar algum. John Lee pensou que talvez ele não estivesse na tribo. Enquanto pensava nisso, de repente o chão começa a tremer. John Lee pensou que era um terremoto, mas não entendia por que um terremoto aconteceu tão de repente. Inconscientemente, ele vai para a frente da grande estátua de Goblin que estava no meio da tribo de Goblins. Mas Zhang Li não percebeu a luz verde saindo do corpo da estátua. Não muito longe, 3 pessoas estavam vagando pela floresta onde Zhang Li era o cara no meio, era o líder deles. Seu nome é Yan Quan, primo de Yan Shu. Ele sabe que John Lee está praticando nesta floresta tarde da noite. Yan Quan planeja aproveitar essa oportunidade para derrubar Jung Lee. Então, seu primo certamente ficará satisfeito. Ele riu, imaginando como seu tio o recompensaria. Então, um dos subordinados de Yan Quan olha ao redor e pergunta a ele se está tão tarde e aquele cara sobrenome Jian ainda está na floresta. Yan Quan olha para ele com raiva e diz: por que você não confia em mim? O subordinado fica realmente assustado. Ele explica que como ele poderia ousar duvidar dele. O que ele quer dizer é que é perigoso estar fora na natureza à noite. Se encontrarem um monstro de elite ou um praticante iniciante, não poderão lidar com eles. Mas de repente eles também sentem o terremoto que Zhang Li sentiu. Yan Quan imediatamente reconheceu essa reação. Ele entendeu que alguém ativou o chefe da área. Ele não esperava um ganho inesperado. Ele disse aos seus subordinados que o chefe da área aqui é o Xamã Goblin,
Os 3 praticantes de nível de ferro negro mal podem lidar com isso, não importa quem esteja lutando contra o chefe agora, eles os deixarão lutar por um tempo. Ele ri com um sorriso astuto, ele disse que eles lhes darão um gostinho de seu ataque mais tarde. Por outro lado, aquela estátua quebrou e dela saiu o chefe nível 20, Xamã Goblin. Zhang Li ficou chocado ao vê-lo, perguntando se aquele é o chefe da área da floresta de Greywood. Olhando para ele, Zhang Li pensou que seu momentum não é tão forte quanto os monstros de elite anteriores. Mas antes que Zhang Li pudesse entender melhor a situação, aquele Xamã Goblin começou a conjurar um feitiço de flecha de gelo. Vendo que também é um mago, Yung Li sorri e ativa seu feitiço de bola de fogo. Yung Li lança sua bola de fogo no Xamã Goblin. Enquanto o Xamã Goblin ainda estava lançando seu feitiço, sua velocidade de lançamento é muito lenta comparada a Zhang Li. Houve uma enorme explosão em torno do Xamã Goblin. Uma notificação do sistema avisa Zhang Li que ele atingiu com sucesso o ponto fraco do inimigo. É um acerto crítico, mas naquele fogo ardente, uma sombra apareceu e, de repente, aquela sombra ataca Zhang Li com uma flecha de gelo. Vendo isso, Zhang Li imediatamente lança seu feitiço de armadura leve, dizendo que sabia que não seria tão simples. Quando a flecha de gelo atinge a armadura leve que Zhang Li conjurou, uma notificação do sistema avisa Zhang Li que sua armadura leve foi atingida por uma flecha de gelo de nível 5 do chefe Xamã Goblin. A armadura leve perde metade de seu poder. Yung Li ficou chocado ao ver que a flecha de gelo do Goblin causou um dano tão alto. Por outro lado, o Xamã Goblin estava completamente ileso, mas quando o fogo se apagou, Zhang Li desapareceu de sua vista. O Xamã Goblin estava procurando por Zhang Li e ele estava escondido atrás de uma árvore, bem atrás do Xamã Goblin. Mas quando o Xamã Goblin sentiu algum movimento por trás, ele usou o feitiço de flecha de gelo atingindo a árvore atrás. Bem, essa era a árvore errada. Zhang Li estava escondido bem ao lado daquela árvore. Vendo o Xamã Goblin completamente ileso, Zhang Li percebeu que não tinha atingido o ponto fraco agora. Ele entende que o manto que o Xamã Goblin está usando pode resistir às chamas. Deve ter resistência mágica. Zhang Li acabou de limpar os mons e agora está diretamente em uma luta contra o chefe. Olhando para sua saúde e mente, ele sabe que com sua mana atualmente, ele definitivamente não pode lidar com isso. Zhang Li pensou que antes que o Xamã Goblin o notasse, ele iria reabastecer um pouco de mana primeiro. Por outro lado, o Xamã Goblin continua atacando as árvores. Ele sentiu que Zhang Li poderia estar escondido atrás de uma. Todas as árvores caem após serem atingidas pelo feitiço de flecha de gelo do Xamã Goblin. Agora só resta uma árvore. E essa era a árvore atrás da qual Zhang Li estava escondido. O Xamã Goblin vai na frente dessa árvore. Então ele usa sua flecha de gelo e ataca essa árvore. A flecha de gelo primeiro perfura a árvore e depois atinge a armadura leve que Zhang conjurou antes. Zhang Li ainda estava meditando para recuperar sua mana, mas quando sua armadura leve foi destruída, ele abriu os olhos. Quando o Xamã Goblin encontra Zhang Li, começa a rir, imediatamente começa a conjurar um grande feitiço de várias flechas de gelo. Vendo isso, Zhang Li percebe que essa situação é muito ruim. Yung Li ficou muito chocado quando o Xamã Goblin atacou a árvore onde ele estava escondido. Olhando para suas estatísticas, Yung Li sabe que atualmente sua mana não é suficiente para lançar bola de fogo, então ele decide lutar usando um feitiço de relâmpago. O Xamã Goblin, que já lançou a flecha de gelo para atacar Zhang, foi atingido pelo feitiço de relâmpago dele, devido ao efeito paralisante do feitiço de relâmpago de Zhang. O feitiço de flecha de gelo do Xamã Goblin foi destruído. O Xamã Goblin cai de joelhos, pois toda a sua energia deixou seu corpo. Jian fica feliz em ver que o efeito de paralisia do relâmpago de arco no nível máximo pode realmente interromper o lançamento do Xamã Goblin. Vendo a ótima oportunidade, ele corre em direção ao Xamã Goblin, roubando a túnica do Xamã Goblin, pensando que sem ela, o Xamã Goblin não será capaz de resistir aos seus feitiços. O plano de Zhang Li era primeiro tirar seus equipamentos e depois atacar estilo guerrilha. Agora é a vez de Yung Li contra-atacar, já que o Xamã Goblin está incapaz de lutar no momento. Depois de ser atingido pelo feitiço de relâmpago de arco novamente, o Xamã Goblin agora está mais miserável. Os ataques de Zhang Li estão deixando-o muito irritado. Ele olha ao redor para Yung Li atacar e quando vê um pano branco atrás de algumas árvores, ele fica feliz pensando que Yung Li está lá. Ele novamente lança o feitiço flecha de gelo e ataca aquelas árvores com todo o poder, mudando a trajetória das flechas para torná-las mais poderosas. Suas flechas de gelo destruíram completamente aquelas árvores, fazendo grandes buracos nelas. Houve uma enorme explosão de gelo frio e mana azul. O Xamã Goblin ri alto pensando que eliminou Zhang Li, mas fica chocado ao ver que não há nada atrás daquelas árvores. Zhang Li, por trás,
Pergunta ao Xamã Goblin para onde ele está olhando. Antes que o Xamã Goblin possa reagir, Zhang Li o ataca por trás, dizendo ao Xamã Goblin que seu jogo acabou. Zhang Li o ataca usando o feitiço Bola de Fogo. Já que o Xamã Goblin não tem sua preciosa roupa, ele lança a defesa Goblin, uma barreira protetora para se defender, mas diante do feitiço Bola de Fogo de nível máximo de Zhang Li, a barreira do Xamã Goblin não tem chance. Ela se quebra imediatamente e atinge o Xamã Goblin. Houve uma enorme explosão. Zhang Li recebe a notificação de que atingiu com sucesso o ponto fraco, causando dano crítico. O Xamã Goblin cai no chão, apenas um pequeno pedaço de sua saúde permanece. Zhang Li zomba do Xamã Goblin, dizendo que, embora ele tenha habilidade de defesa, esta é uma bola de fogo de nível máximo dele, sem resistência ao fogo. Mesmo a defesa mais forte é um golpe fatal. Zhang Li pega um pedaço do chão, dizendo ao Rei Goblin que ele teve má sorte porque hoje encontrou Zhong Li com todo o seu poder. Zhang Li acerta a cabeça do Xamã Goblin e o mata. Após matar o chefe monstro, o Xamã Goblin, Zhang Li sobe 3 níveis e está atualmente no nível 10. Depois, quando Zhang Li vê o saque do chefe, ele fica muito feliz ao ver a varinha do Xamã Goblin. Zhang Li decide que deveria usar esta varinha no futuro, mas fica desgostado ao ver a preciosa roupa queimada do Xamã Goblin. Bem, era uma roupa de resistência ao fogo de qualidade ferro negro. O requisito de nível para usá-lo era nível 5 ou acima. Usar esta roupa pode reduzir significativamente o dano de fogo, mas sua durabilidade atual é 0, pois já está danificada. Vendo isso, Zhang Li pensou que não é de se admirar que o Xamã Goblin pudesse resistir à sua bola de fogo, mas já está desgastada, e Zhang Li sente que não é de muita utilidade, então ele a joga fora. Agora, o item importante é o livro de habilidades. Zhang Li aprendeu a técnica flecha de gelo do livro de habilidades. O nível inicial deste feitiço era nível 5, mas com o talento especial de Zhang Li, foi atualizado para um feitiço de nível máximo. Olhando as informações da técnica flecha de gelo, Zhang Li descobre que o tempo de recitação é de 2 segundos e o custo de mana é de 200 pontos. Pode causar danos significativos a um único alvo, com a quantidade de dano vinculada ao nível do usuário. Zhang Li já viu o que uma técnica flecha de gelo de nível 5 pode fazer, agora ele se pergunta o que o nível máximo fará. Então, quando Zhang Li verifica as informações da varinha do Xamã Goblin, ele descobre que era a varinha do ressentimento do Goblin, de nível bronze. Pode aumentar a penetração mágica em 10 pontos. O requisito de nível para usá-lo era nível 7 ou acima. O sistema disse a Zhang Li para ter cuidado com esta varinha, porque carregá-lo tornaria inimigo de todos os goblins. Zhang Li ficou muito surpreso ao descobrir que é realmente uma varinha de nível bronze com um efeito de penetração mágica. Agora ele entende como a flecha de gelo do Xamã Goblin o atingiu mesmo com a técnica de armadura leve de nível máximo. Zhang Li fica feliz pensando que, com isso, será capaz de lidar com monstros com resistência mágica inata no futuro. Quando Zhang Li estava verificando seu saque, de repente uma voz vem de trás dizendo para ele levantar as mãos e não se mexer. Bem, era Yang Kan e seus subordinados. Ao ver que não há mais ninguém por perto, eles pensaram que os companheiros de equipe de Zhong Li devem estar todos mortos. Eles nem podiam imaginar que Zhong Li estava caçando sozinho. Yang Kan reconhece Yung Li. Ele ri dizendo que derrotar um chefe regional logo após o despertar como um profissional não é ruim, mas é uma pena que aqueles companheiros de equipe que você abandonou provavelmente fossem mais fortes que você. Zhang Li fica confuso e pergunta a Yang como ele sabe seu nome. Yang orgulhosamente anuncia que é Ig Quan da família Yan de Jinshan. Ele disse que ouviu dizer que Zhang Li costumava intimidar seu primo na escola, então ele pensa que a família Ig é impotente. Ouvindo que Yang Quan é primo de Yan, Zhang Li começa a agir. Ele diz que Yan era um gênio em nossa escola. Como ele poderia ousar intimidá-lo? Zhang Li disse que aconteceu de ele ter alguns itens pequenos aqui. Ele oferece a Yang para dar uma olhada e ver se há algo que ele goste. Basicamente, Zhong Li oferece para serem amigos. Yang Quan disse a Zhang Li que ele não precisa dizer isso. Ele vai pegar tudo, mas quanto a serem amigos, não há como. Ele esfrega o punho e oferece a Zhong Li escolher o que ele quer proteger, suas mãos ou pernas, dizendo que ele tentará ser gentil. Zhang Li, que já estava usando sua habilidade de meditação para recuperar seu mana, disse a Yang Quan, para não lutar assim que se encontrassem. Um subordinado de Yang Quan, que estava recolhendo todo o saque por trás, viu Zhang Li usando sua habilidade. Ele disse a Yang Quan que este Zhang Li está usando meditação para regenerar mana, mas Yang Quan estava cheio de si mesmo. Ele pergunta que mesmo que deixem Zhang Li se recuperar completamente, e daí, os três todos no nível ferro negro não podem vencer um novato e ele é apenas um mago comum. Ao ouvir isso, Zhong Li sorri como um diabo.
ele disse que é ótimo saber que vocês três são profissionais de nível ferro negro. Vendo Zhang Li sorrir, Yang Quan diz que você não está pensando em lutar conosco até a morte, está? Ele disse a Zhang Li que eles não lhe darão a chance de lançar feitiços e justo quando ele disse isso, Zhang Li usa o feitiço arco de raios e ataca todos os três. Eles todos caem no chão e ficam paralisados. Agora a cena se inverteu. Yung Li esfrega o punho dizendo que os vilões morrem de falar demais. Ele zombou de Yang Quan, dizendo que está esperando mana regenerar. Mas por que vocês não estão atacando? O que estão esperando? Paralisados. Yang Quan estava muito zangado. Ele pergunta a Yung Li como ele pode lançar feitiços tão rápido. Zhang Li, que estava prestes a lançar a habilidade Bola de Fogo, disse quem sabe. Ele os ataca com bola de fogo e houve uma enorme explosão. Quando a fumaça se dissipou, todos os três caíram completamente e morreram. Zhang Li os roubou completamente, dizendo que como um profissional de nível ferro negro, Yang Quan tem muitas coisas boas com ele. Zhang Li pega tudo em sua bolsa, dizendo que mais moer depois de derrotar o chefe da área e roubar para mais lucro, mas Yung Li estava um pouco preocupado porque depois de derrotar o chefe da área, ele só subiu de nível 3 vezes. Ele pensou que teria que mudar de lugar para subir de nível amanhã. Quando estava saindo, olha para trás para Yang Quan pensando que 3 jogadores de nível ferro negro roubando um novato e sendo mortos. É muito constrangedor mencionar uma coisa tão vergonhosa. Depois de algum tempo, Zhang Li chegou a Rosetta. Zhang Li estava carregando tantas coisas depois de sair que ficou muito exausto, lamentando que se houvesse um item espacial, teria sido fácil. De lá, ele caminhou mais e chegou ao Tesouro do Dragão Dourado para vender seu saque. A recepcionista do Tesouro do Dragão Dourado era uma garota bonita em traje de coelhinha com um sorriso. Ela perguntou a Zhang Li se ele precisava de ajuda com alguma coisa. No entanto, ela ficou chocada quando Zhang Li deixou cair todo o saque que conseguiu em sua caça. Ele disse à recepcionista que queria vender alguns equipamentos e materiais. A recepcionista pediu para ele esperar, dizendo que resolveria com ele em breve. Um tempo depois, ela disse a Zhang Li que está tudo resolvido de acordo com os preços de mercado. É um total de 972 mil moedas de dragão de fogo. Ela arredondou para 1 milhão de moedas de dragão de fogo para Zhang Li. Zhang Li ficou chocado ao descobrir que seu saque foi vendido por 1 milhão. Bem, foi uma reação normal porque ele sabe que sua mãe só ganha de 3 a 4 mil por mês, mas ele fez 1 milhão tão facilmente. Ele pensou se essa é a diferença entre profissionais e pessoas comuns. Ele ficou feliz porque a esse ritmo não demorará muito para dar uma vida melhor para sua mãe. Depois que John Lee recebeu o dinheiro, perguntou à recepcionista se eles tinham algum livro de habilidades básicas à venda lá. A recepcionista disse que sim e pediu para ele seguir ela. Enquanto Yung Lee estava fazendo seus negócios no chão, alguém o observava do primeiro andar. Ela é da academia da Cidade Dourada. A Jin Moxing, também colega de classe de John Lee, ficou um pouco surpresa ao ver John Lee lá. De repente, seu acompanhante a chamou, dizendo: "Senhorita, tudo está pronto." Ouviu isso, ela partiu. Por outro lado, a recepcionista coelhinha levou John Lee para a biblioteca do Tesouro do Dragão Dourado. Ele perguntou a ela se, como ele precisava de habilidades básicas de classe de mago, ela tinha alguma recomendação. A recepcionista coelhinha tirou 5 habilidades de nível iniciante que os magos podem aprender, dizendo a Zhang Li que ele poderia escolher algumas que gostasse. A primeira era a técnica de lentidão do nível D, que custava 600 mil moedas de dragão de chama. Exceto por ela, todas as outras 4 eram técnicas de flecha de gelo do nível D, também custando 600 mil moedas de dragão de chama. Vendo o preço, Zhang Li ficou surpreso, pensando: parece que meu 1 milhão não é realmente tanto assim. Ele entendeu que, por enquanto, só poderia comprar algumas de baixo nível para a transição. Atualmente, Zhang conhecia a bola de fogo, raio e flecha de gelo, então seus ataques de alvo único e área de efeito estavam cobertos, e ele também tinha a técnica de armadura leve para defesa. Então, ele escolheu a técnica de lentidão do nível D como uma habilidade de controle, pensando que, embora ele tivesse o raio, que tem um efeito de paralisia, a duração é muito curta. Ele comprou a técnica de lentidão. A técnica de lentidão é um feitiço de nível 10 com um tempo de recarga de 1 segundo, tempo de recitação de 0,4 segundos e duração de 2 segundos. Seu efeito é que ele pode aplicar uma desaceleração ao alvo, e o efeito de lentidão está ligado ao nível do usuário, mas isso não importa para Zhang Li porque, quando ele aprendeu, o nível da habilidade aumentou para o nível máximo. Zhang Li também precisava resolver o problema do limite de mana, então decidiu comprar alguns suprimentos com o dinheiro restante. Ele perguntou à recepcionista se eles vendiam poções azuis ou itens semelhantes lá,
E assim John Lee gastou todos os seus 1 milhão de moedas. Por outro lado, na sala de recepção da loja de tesouro do Dragão Dourado, o gerente pessoalmente deu as boas-vindas ao colega de classe de Zhang Li, Mo Xing, uma dama de alta sociedade de muita importância. Assustada com sua posição, o gerente disse a Mo Xing que as informações foram reunidas e que de fato há uma masmorra de nível ferro negro aparecendo nas planícies de Galé, mas a entrada é incerta, então eles precisam passar mais tempo procurando. A personalidade de Mo Xing é um pouco mandona. Ela disse ao gerente que está tudo bem, desde que a entrada seja nas planícies de Galé. Ela pessoalmente levará as pessoas para procurar amanhã. Bem, ela estava falando sobre negócios, mas toda a sua atenção estava na pessoa que acabará de ver no salão. Ela estava se perguntando se tinha visto errado, porque ouviu dizer que a cerimônia de despertar de Zhang Li deu errado e ele acabou sendo apenas um mago comum, então não deveria ser possível ele aparecer aqui. Enquanto ela pensava nisso, seu mordomo percebeu e perguntou o que ela estava pensando. Ela ficou surpresa que o mordomo a notou constrangida. Ela disse a ele que não era nada. O mordomo disse a ela que, se ela conseguir limpar essa masmorra, seu nível definitivamente vai disparar, alcançando o ferro negro inteiro provavelmente não será um problema e até o momento da competição do julgamento em uma semana. Ela definitivamente será capaz de superar a senhorita Li da família Li. Ouvindo isso, Min ficou muito feliz. Ela disse ao mordomo que não há tempo a perder. Pediu a ele para reunir Moda e os outros aqui. Ela os conduzirá na masmorra pessoalmente quando chegar a hora. Mais tarde, nas planícies de Galé, sobre as quais Mo Xing estava falando, 2 lobos galeses estavam perseguindo Zhang Li. Ele os atacou usando o feitiço Arco de Raios. Esse ataque atingiu ambos os lobos galeses e ambos perderam metade de sua saúde e foram paralisados. Zhang Li ficou surpreso ao ver que, com o aumento de nível, o dano da magia também aumentou. Ele pensou que agora, se ele for lutar contra goblins novamente, o arco de raios deveria ser capaz de derrubá-los com um só gol. Enquanto ele estava pensando nisso, de repente outro lobo gales o atacou por trás, mirando em seu pescoço. Mas para sua surpresa, os dentes desse lobo gales se quebraram depois de atingir a armadura leve de Zhang Li. Ele já havia conjurado o feitiço de armadura leve para esse momento. Vendo que essa perseguição era interminável, John Lee começou a correr novamente e esses lobos o perseguiram. De repente, ele olhou para trás e atacou um lobo galé com o feitiço Arco de Raios, mas bem antes de o feitiço atingir o lobo galé, ele se moveu para o lado e o esquivou. Young Lee ficou surpreso ao ver que esses lobos galeses podem realmente desviar de seu arco de raios. Ele pensou que, nesse caso, usaria seu novo feitiço. Zhang Li lançou seu feitiço recém-aprendido, a técnica de lentidão. De repente, um círculo mágico roxo apareceu sob esses lobos galeses, diminuindo seu movimento. Vendo isso, Zhang Li disse: essa é a técnica de lentidão no nível máximo, rápida velocidade de lançamento, sem trajetória e o inimigo não pode desviar. Ele ficou muito surpreso, mas só pode ser lançado em um alvo único. Então usá-lo 3 vezes seguidas é um pouco extravagante. Zhang Li sabe que precisa lidar com outros lobos galeses antes que outros cheguem. Um momento depois de matá-los, John Lee bebe uma garrafa de poção azul para recuperar sua saúde e mana. Foi bom que ele comprou alguns suprimentos na tesouraria do Dragão Dourado ontem. Com isso, a eficiência na luta contra monstros de hoje é muito maior. Atualmente, John Lee está no nível 11. No momento, ele estava escondido atrás de uma estrada pensando em como lidar com este monstro de elite. O monstro que ele estava mirando é um lobo de linhagem de nível 20, 3 vezes maior que os lobos galeses normais, então John Lee decidiu fazer um ataque surpresa. Ele se escondeu atrás da rocha e quando o lobo de linhagem não estava olhando, ele o atacou com o feitiço Arco de Raios. Quando o lobo de linhagem estava em um estado paralisado, John Lee pulou da rocha e o atacou usando o feitiço Bola de Fogo, dizendo que vai derrubar a mãe. Houve uma explosão enorme lá e uma notificação do sistema confirmou que ele atingiu com sucesso o ponto fraco, tornando um acerto crítico. O lobo de linhagem estava em péssimas condições e os outros lobos galeses já tinham morrido. Zhang Li disse: agora é 1 contra 1. De repente, aquele lobo de linhagem ferido pulou para atacá-lo, mas John Lee usou o feitiço de lentidão nele, dizendo para se comportar. A maldição de lentidão prendeu completamente o lobo de linhagem, restringindo seu movimento. O lobo de linhagem não consegue alcançar John Lee, que estava em pé na sua frente. Olhando para ele, John Lee disse que, embora não saiba onde está o ponto fraco do lobo de linhagem, uma coisa é certa. Ele lançou o feitiço Bola de Fogo e disse: é peludo, é fraco e está em chamas. Vendo a bola de fogo, o lobo de linhagem ficou muito assustado porque já a experimentou. John Lee atacou com sucesso seu ponto fraco, fazendo um acerto crítico. Depois de matar o lobo de linhagem,
Ele subiu 2 níveis, atualmente no nível 13. Como saque por matar o lobo de linhagem, John Lee obteve um punhal de ferro negro e um anel de ferro negro. Ele ficou feliz pensando que, embora sejam apenas equipamentos de ferro negro, felizmente são pequenos, então agora seria fácil de carregar. Ele os colocou em sua bolsa, pensando em quanto poderiam ser vendidos. Enquanto ele estava coletando o saque, de repente o chão começou a tremer como louco. John Lee ficou surpreso ao ver o chão tremer assim. Antes mesmo de entender a situação, de repente ouviu um barulho. Quando olhou para frente, viu uma tempestade de areia vindo em sua direção, mas ao olhar mais de perto, viu que não era uma tempestade de areia, mas sim uma horda de monstros. Vendo isso, John Lee ficou um pouco assustado enquanto tirava uma poção de recuperação de mana azul. Ele disse: acabei de lutar contra um monstro de elite. Não há necessidade de retaliar contra mim assim, não é? Mas antes que pudesse beber a poção de recuperação, esses monstros o alcançaram. Em vez de atacá-lo, todos passaram por ele e correram atrás dele. John Lee estava muito nervoso, mas deu um suspiro de alívio de que eles não vieram aqui por ele. No entanto, ele novamente ficou chocado quando percebeu o que isso significava. Ele correu em direção à área da base principal porque sabe que os lobos são animais de matilha e apenas o rei dos lobos pode convocar uma matilha de lobos tão grande. Então alguém desencadeou o chefe da área. Ele corre gritando que não pode deixar ninguém mais chegar lá primeiro. Esse monstro-chefe é dele. Por outro lado, na frente da caverna do monstro-chefe, alguns bandidos cercaram a garota de cabelos vermelhos, Vivi, e, na festa dela que ajudou Zhang Li no início da história ao dar-lhe uma poção de recuperação de mana do grupo de Yi, apenas 3 pessoas estavam vivas, incluindo ela. O cara careca do grupo dela estava muito bravo com os bandidos, dizendo que estavam se aproveitando da situação. Que tipo de heróis são vocês? Mas aqueles bandidos, antes de dizerem qualquer coisa, bateram no outro cara do grupo deles. O líder dos bandidos disse ao careca que, embora eles não sejam realmente heróis, se ele quiser culpar alguém, culpe a si mesmo por ser tão tolo ao vir lutar contra o chefe tão abertamente, sem qualquer preparação. Se eles não agarrarem, quem o fará? Todos os bandidos estavam mirando neles. O líder riu, dizendo ao careca que o equipamento dele é deles e que o rei lobo de listra sangrenta é igualmente deles. O careca e Yi estavam muito assustados porque do grupo deles, apenas eles estavam vivos. O careca oferece aos bandidos que ele lhes dará tanto o equipamento quanto o rei lobo de listra sangrenta, então eles deveriam deixá-los ir. O líder dos bandidos ri, dizendo que é claro que ele os deixará ir, mas o careca tem que trazer o padre atrás dele. Ele era um pervertido. Ele disse que depois que se divertisse, naturalmente os deixaria ir. Vivi estava assustada, então com esperança ela chamou seu capitão, o careca, mas o careca já havia decidido o que faria. Ele pediu a Yi que não o culpasse, dizendo que também queria viver. Ele se aproximou de Vivi para entregá-la aos bandidos e estar seguro. Vivi estava muito assustada para dizer ao careca para não se aproximar dela. Quando a mão do careca alcançou ela, Vivi começou a chorar, implorando por ajuda. E bem naquele momento, aqueles bandidos foram atingidos por um raio. Todos ficaram chocados com o que acabará de acontecer. O líder dos bandidos estava muito bravo, perguntando quem se atreve a atacá-los. Quem se atreve a arruinar sua boa fortuna? Ele sentiu a presença de alguém por trás, então puxou sua espada, pedindo ao inimigo que saísse. Bem, quem os atacou com um raio foi Zhang Li, nosso personagem principal. Ele sorriu, dizendo aos bandidos que nem mesmo era escuro ainda e eles estavam saqueando. Ele conjurou o feitiço de bola de fogo de Junji Hide para atacar, mas de repente um assassino encapuzado o atacou por trás. Jung Li olhou para trás e atacou esse assassino com uma bola de fogo, dizendo que ainda não havia terminado de falar, então não o interrompa. Vendo Jung Li, o careca deixou Vivi e fugiu, pedindo para não o matar. Vivi ficou muito emocionada quando viu que era Jung Li quem veio ajudá-la. O líder dos bandidos estava muito nervoso, pensando se ainda havia aliados de pé, porque em um único golpe todos os seus irmãos foram derrotados rapidamente. Ele entendeu que esse oponente é muito forte, mas mesmo depois de saber de tudo isso, no final, ele ainda subestimou Zhang Li porque ele é apenas um mago. O líder disse aos bandidos restantes para atacarem Jian Li juntos e não lhe darem chance de lançar um feitiço. Irritado, Zhang lançou o feitiço de bola de fogo, perguntando por que cada um deles se precipita tão imprudentemente. Eles realmente estão tão ansiosos para morrer? Ele os atacou com a bola de fogo e os queimou vivos. Ao ver a condição de seus companheiros bandidos, o líder dos bandidos ficou muito assustado. Ele não conseguia entender como era possível que fosse apenas uma habilidade comum de um M, mas por que causava um impacto tão devastador? Ele jogou sua espada e se ajoelhou dizendo: "Meu senhor,
Tudo isso foi um mal-entendido. Apontando para Vivi, ele disse a John Lee para levá-la e sair porque o Rei Lobo de Runa de Sangue reside dentro da caverna. Bem, John Lee não ia deixá-lo tão facilmente. Ele lançou o feitiço Flecha de Gelo, dizendo ao líder que, como ele havia escolhido atacar John, ele deveria estar preparado para a retaliação letal de John. Ele atirou a flecha, que matou o líder dos bandidos. O líder moribundo disse a John Lee que os mercenários lobos de sangue não o deixariam sair impune por isso. Depois de matar todos os bandidos, John Lee coletou todo o equipamento deles. Ele estava feliz porque agora podia usar tantas habilidades de uma só vez. O aumento de nível trouxe uma melhoria significativa. Vivi hesitou um pouco, mas se aproximou de John Lee e agradeceu por tê-la salvo. Ela estava um pouco envergonhada porque não esperava que ele fosse tão poderoso. Ela estava preocupada com John Lee antes. Depois de arrumar tudo, John Lee disse a ela que não era nada. Ela já o tinha salvado antes. Então agora estavam quites. Então, antes de entrar na caverna do monstro-chefe, ele disse a ela que estava prestes a lutar contra o chefe. Ela queria ir com ele. Vivi hesitou no início, mas ao ver seu poder, concordou. Enquanto Vivi seguia John Lee, ela achou que ele era incrível porque tinha acabado de lidar com aqueles bandidos um momento atrás e agora ia desafiar o chefe. Ela achava que a idade de John Lee não parecia considerável. Poderia ser que ele possuísse alguma classe poderosa e oculta. Então, quando os dois entraram na caverna, viram um monstro-chefe, um rei lobo de runa azul de nível 25 dormindo lá. Eles se esconderam atrás de uma rocha para observá-lo. Vivi pensou que atualmente ela estava apenas no nível 20, tinha acabado de alcançar o rank de ferro negro não faz muito tempo, então seria possível apenas os dois matarem o chefe. Ela estava preocupada olhando para Zhang Li, que parecia pronto para atacar o monstro-chefe com o feitiço de bola de fogo. Vendo-a preocupada, J. Li correu em direção ao chefe monstro e o atacou usando bola de fogo, dizendo a ele que eles não saberiam até tentarem. Quando sua bola de fogo atingiu o monstro-chefe, houve uma explosão enorme. Vendo que não havia indicador de acerto crítico, John Lee pensou se o Rei Lobo não era vulnerável ao fogo. O monstro-chefe despertou e rugiu alto, dizendo, intruso, conheço seu fim pelo ataque de bola de fogo de Jung Lee. O monstro-chefe só perdeu um pouco de sua saúde, vendo que Jung Lee confirmou uma coisa, embora o Rei Lobo não mostrasse fraqueza ao fogo, parecia que ele também não tinha resistência mágica. Quando o Rei Lobo atacou Jung Lee, ele desviou do ataque e começou a conjurar um feitiço de desaceleração, pensando que deveria ser capaz de lidar com isso. Mas antes que o feitiço de Jung Lee pudesse imobilizar o Rei Lobo, ele pulou e, após escapar, atacou novamente John Lee com uma velocidade muito rápida. A armadura leve de John parou o ataque do Rei Lobo e o salvou. Vendo isso, John admitiu que era verdadeiramente um chefe. O escudo de John quase se despedaçou e mesmo depois de lançar o feitiço de desaceleração, sua agilidade permaneceu notável. John Lee sabe que precisa agir, então mira o Rei Lobo com sua flecha de gelo. Vivi, que era uma sacerdotisa, lançou sua magia em Zhang Li, dizendo que ela aumentaria seu poder ofensivo mágico. Depois de ser melhorado, John Lee atacou o Rei Lobo, mas o Rei Lobo facilmente o esquivou. E vendo isso, Vivi ficou chocada, mas John Lee estava mirando para que ele desviasse e baixasse a guarda. Então ele mudou a trajetória das flechas de gelo e acertou a parte de trás do pescoço do Rei Lobo. Uma notificação do sistema veio dizendo que Zhang Li havia acertado com sucesso um ponto vulnerável, resultando em um acerto crítico. Com isso, o Rei Lobo perdeu a maior parte de sua saúde e restou apenas um pouco. John Lee disse ao Rei Lobo que aprendeu essa técnica com chefes como ele. Agora, John Lee sabe que a vulnerabilidade da besta lobo está em seu pescoço. Como o Rei Lobo não estava com boa saúde, ele rugiu alto e uma aura vermelha irritante saiu de seu corpo. Vivi disse a Zhang Li para ficar atento porque o monstro-chefe estava ficando enfurecido e, de repente, muitos pequenos lobos galé surgiram de trás para lutar. Jung Li ficou surpreso ao ver aqueles bandidos de antes. Agora ele entende que esse chefe tem a habilidade de convocar criaturas menores. Vendo que o Rei Lobo tem a capacidade de convocar criaturas menores, John Lee se prepara para usar seu feitiço de bola de fogo. Vivi vem ajudá-lo com sua magia de suporte. Ela diz a Zhang para ter cuidado e ajuda a retardar os lobos galé e a repor humana de Zhang Li enquanto ele avança. Todos os lobos galé o atacam de todas as direções. Zhang os ataca com sua bola de fogo. Lá ocorre uma grande explosão e, naquela, a maioria dos Gaiu-Wolves convocados pelo Rei Lobo de Runa Sangrenta morrem, deixando para trás apenas pontos de experiência. Jung ganha 20 pontos de experiência por cada Gaiu-Wolf que ele mata. Com o ataque de Jung Lee,
o espaço confinado desta caverna é revelado. Jon sorri porque agora ele sabe que convocar uma multidão de lacaios inadvertidamente restringiu a agilidade inata do Rei Lobo de Runa Sangrenta. Jang chama o Rei Lobo de Runa Sangrenta dizendo-lhe que se ele usar essa habilidade mais uma vez, Jang pode temporariamente poupar sua vida. O Rei Lobo de Runa Sangrenta fica irritado ao ouvir isso e novamente rosna e convoca muitas criaturas menores para lutar. Logo após esses Gaiu Wolves serem convocados, Zhang Li salta para atacá-los usando seu feitiço Bola de Fogo, dizendo que o momento certo chegou. Após matar este lote de Gaiu Wolves, Zhong Li sobe de nível. Atualmente ele está no nível 14. À medida que o tempo passa, Zhong Li continua matando Gil Wolves e obtendo 20 pontos de experiência. Vivi também ganha 10 pontos de experiência porque ela era companheira de equipe de Jon naquele momento. Vivi está muito exausta porque estava apoiando continuamente Zhang Li com sua magia enquanto ele estava lutando contra os Gil Wolves por tanto tempo. Depois de lutar por tanto tempo, Jon sobe de nível novamente e se torna nível 15. Ele bebe uma poção de recuperação e então pede ao Rei Lobo de Runa Sangrenta para lutar novamente. Ele lança seu feitiço Flechas de Gelo para lutar, dizendo que se soubesse que o chefe tinha tais habilidades, por que desperdiçaria seu tempo com monstros menores? O Rei Lobo de Runa Sangrenta está muito exausto porque estava usando continuamente seu poder para convocar os monstros menores. Ficou muito chocado que todos os seus lacaios desapareceram assim. Vendo que o Rei Lobo de Runa Sangrenta não consegue mais convocar mais monstros, Young lhe pergunta se este é o seu limite. Jon suspira desapontado porque não há nada que ele possa fazer a respeito. Então ele ataca o Rei Lobo de Runa Sangrenta com flechas de gelo, dizendo que terá que aceitar relutantemente seu último valor. Vendo as flechas de gelo vindo em sua direção, o Rei Lobo de Runa Sangrenta chama Jon Li de diabo antes de sua morte. O Rei Lobo de Runa Sangrenta chora pela primeira vez em sua vida, dizendo que Jon não é nada além de um diabo. Quando morre repentinamente, Vivi recebe uma notificação de que ela subiu de nível. Agora Vivi está no nível 21. Ela está surpresa porque até mesmo a função de pesquisa ela subiu de nível. Jon Li também sobe de nível e se torna nível 16. Ele ganhou 3 níveis aqui e conseguiu muitos itens bons. Ele está muito feliz com sua vitória. Foi muito surpreendente para Vivi ver alguém realmente usando a habilidade de convocação do chefe para experiência. Ela começa a se perguntar quem é o verdadeiro chefe aqui. Bem, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau, tchau.